Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje nós vamos conhecer a história de dois santos, irmãos, com diferença de 2 anos de idade de um para o outro. São Cirilo e São Metódio, comemorados hoje no dia 14 de fevereiro. Olha que interessante, eles não nasceram com esses nomes. O Cirilo se chamava Constantino e o Metódio se chamava Miguel. Ele nasceu em 827 e desde criança o jovem Constantino mostrou-se bastante inteligente e também dedicado e com gosto especial pelos estudos. Como a família deles era muito rica, proporcionou a eles uma educação de excelente qualidade. E principalmente o mais novo, Cirilo, na época se chamava Constantino, ele estudou tudo o que era de ciências conhecidas naquela época. Geometria, a ciência das estrelas, da astronomia, ele estudou filosofia, gramática, conhecia várias línguas. O irmão dele já tinha um dom especial pela administração e seguiu a carreira pública de administrador. Como o pai deles era um importante funcionário do Império Bizantino, ele também seguiu essa carreira de administrador público. Mas quando ele recebeu o governo de uma província, que ele de fato se destacou muito na vida, o Metódio, que na época ainda se chamava Miguel, resolveu deixar tudo e entrou para um mosteiro. Enquanto isso, o irmão dele, o Cirilo, estava se dedicando aos estudos e estava como professor em uma faculdade, ministrando as ciências que ele havia aprendido. Mas ele tinha uma afeição especial pela religião. Ele acabou sendo ordenado diácono. E quando ele estava para se casar, um casamento arranjado com uma noiva muito rica, é bom lembrar que naquela época os diáconos, que já eram ordenados diáconos, podiam se casar, diferente de hoje. Na nossa Igreja Católica, depois que um diácono é ordenado, se ele é solteiro, ele não pode casar mais. E se um diácono é ordenado casado e ele fica viúvo, ele também não pode se casar novamente. Só para conhecer um pouco a respeito da nossa doutrina, da Igreja Católica. Naquela época era diferente um pouco e podia. Mesmo assim, ele não quis. E quando isso estava para acontecer, o casamento, ele resolveu se afastar e foi também para um monastério. Ele também entrou e se escondeu, por assim dizer, dentro de um mosteiro, e lá ele se dedicou a estudar ainda mais um pouco da língua eslava, porque alguma pessoa muito importante havia falado para ele que seria importante ele saber disso, para ele fazer uma pregação, para ele levar um pouco do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo até aqueles países eslavos, que naquela época é a região onde hoje é a Tchecoslováquia, uma parte da Rússia e uma parte da Ucrânia, mais ou menos para aquela região. Depois que ele saiu desse mosteiro, ele desenvolveu junto com o seu irmão um alfabeto a pedido das autoridades religiosas daquela época para poder evangelizar o povo daquela região da Eslováquia, da Rússia, onde nós conhecemos hoje por esses países. Eles desenvolveram um alfabeto chamado cirílico. Esse alfabeto é o alfabeto que deu origem ao alfabeto russo. Sabe aquele alfabeto russo que parece que o 3 é ao contrário? Foram eles que desenvolveram. E eles levaram esse alfabeto e levaram tudo que eles conseguiram traduzir das escrituras para esse alfabeto, levaram para essa região, para alfabetizar o povo, mas principalmente para alfabetizar e preparar os missionários que levariam a palavra de Deus até esse povo. Eles chegaram ao ponto de traduzir a Santa Missa, de traduzir os ritos para esse alfabeto cirílico. Quando as autoridades, algumas autoridades, não todas, da Igreja do Ocidente ficaram sabendo, quiseram prender eles por heresia ou afastá-los da Igreja. Eles foram chamados a Roma para explicar a respeito disso que eles haviam feito. E o Papa os recebeu muito bem, escutando o que eles haviam empreendido e dando autorização para que eles continuassem o trabalho de evangelização. Assim,
pela primeira vez na história da nossa igreja, um povo foi evangelizado e recebeu os rituais da igreja na sua língua nativa, na sua língua vernácula. Porque antes, toda a religião, principalmente os ritos católicos, só eram feitos em latim, principalmente, grego ou hebraico. Sabe por que isso? Uma curiosidade. Porque foram as 3 línguas que estavam escritas na plaquinha que Pôncio Pilatos mandou escrever e colocou em cima da cruz de Jesus, em grego, em hebraico e em latim, nas 3 línguas, para dizer que ali estava Jesus, o rei dos judeus. Olha que coisa interessante. E assim, por muito tempo, quase 1000 anos da igreja, não se podia falar das escrituras, principalmente dos ritos, em outra língua. Essa foi a primeira vez que aconteceu isso, ao ponto desse povo desenvolver um alfabeto novo para que toda aquela forma de se falar e de se evangelizar, de fato, pudesse também ser escrito. Esses homens evangelizaram uma boa parte da Europa e foi muito importante o trabalho de preparação que eles fizeram sobre os missionários, padres e leigos, que depois levaram a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para toda essa terra. Ao ponto de, depois de algum tempo, eles serem considerados por São João Paulo II, em 1980, como copadroeiros da Europa, junto com São Bento. Não sei se você sabia, mas São Bento é considerado patrono, padroeiro da Europa e também padroeiro da civilização ocidental. E assim, esses 2 santos irmãos também foram considerados por São João Paulo II, depois de estudar tudo o que eles fizeram, toda a sua obra de evangelização, também foram considerados copatronos, junto com São Bento, de toda a Europa. Olha a importância do trabalho desses 2 santos. Numa das voltas a Roma, em que foram chamados para fazer um relatório sobre o seu trabalho de evangelização, sobre as suas missões, Cirilo, que já tinha tomado esse nome, Constantino já tinha tomado esse nome de Cirilo, ele adoeceu e acabou morrendo no ano de 869. Mas o irmão dele, que se chamava antes Miguel, mas tinha tomado o nome religioso de Metódio, foi elevado a bispo e mandado de volta para a diocese onde ele estava, lá nas terras eslavas, para continuar o trabalho. E de fato continuou o trabalho, dando muito fruto, mas ainda sendo muito perseguido, tanto por pessoas que não eram cristãs e também não eram católicas, quanto pelos próprios católicos, que não concordavam, muitos deles, com a evangelização na língua vernácula que ele estava fazendo para aqueles povos. E assim, em 885, o nosso querido Miguel, ou Metódio, acabou partindo para a glória de Deus. E ele, junto com o seu irmão, foram considerados depois, como eu disse, em 1980, como copadroeiros da Europa. E também foram considerados santos, é claro. Homens que transformaram o mundo, homens que transformaram a vida das pessoas por onde eles passaram, levando a esperança, levando a palavra de Deus para todos esses povos. Olha que bonito, que legal nós conhecermos a história de homens tão importantes como esses, que aqui no Brasil são tão pouco conhecidos. São Cirilo e São Metódio, que nós possamos invocar a sua intercessão sobre nós, para que possamos também ser firmes na fé, como eles foram, como eles perseveraram diante de tantas dificuldades. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, também inscreva-se no canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal da Desterro FM e principalmente pelo nosso quadro Conhecendo os Santos. Até amanhã com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.